Fala, galera! Estamos começando mais um Nordestinado e agora a gente vai inaugurar uma nova série. Vamos com o Nordeste Versus, originalmente publicado no formato podcast, virou um super clássico e agora a gente adapta esse programa para a versão em vídeo. E a gente vai abrir esse nosso passeio histórico com o Flamengo, que afinal de contas é o clube de maior torcida no Brasil e também é o clube de maior torcida na região. E a gente tem, Fred, também uma lista bem significativa de encontros, de confrontos dos clubes aqui do G7 contra esse gigante do futebol nacional. É isso, Celso. A gente escolhe o G7 porque são os 7 clubes mais tradicionais, com mais participações no brasileiro e que tem uma longa história escrita contra os principais clubes do país, no caso hoje, o Flamengo. Né? Uma história que ela começa antes mesmo dos jogos oficiais, né, Cássio? Isso é uma coisa que você considera muito importante. A gente, antes de fazer aqui o programa, nas pesquisas, a gente debateu, vamos tratar jogos oficiais ou vamos tratar a história inteira? E Cássio tem uma visão de que é muito importante considerar a era do futebol antes mesmo dos confrontos oficiais, né, Cássio? Se a gente está falando que o primeiro confronto do Flamengo aqui na região foi em 1925 e o Campeonato Nacional começa de forma oficial em 1959, tem um espaço de tempo muito grande poucos anos, né? e que tem muita história ali para você falar que não contava e eram grandes times do Flamengo, grandes times de clubes da região também e que faz parte da formação desse interesse, ou seja, o interesse sobre um jogo contra o Flamengo, ele não parte de 1959. Já existia, não parte com o brasileiro, né? Não parte com o brasileiro, já existia muito antes daquilo ali. Exatamente. Inclusive, a gente vai passar nessa viagem por inauguração de estádio, por outras questões que são bem importantes para entender. Tendo o Flamengo como convidado e sem ser acaso. Exatamente. E não só porque há 10 anos ele jogava o brasileiro. Então, Fred, vamos passar aí pela apresentação desses números, né? Exatamente. A gente vai começar listando quantas vezes, como foram os jogos do Flamengo no aspecto estatístico contra os principais clubes aqui da região. E o Bahia, né, o clube que mais enfrentou o Flamengo na história, são 91 jogos, tá, com 35 vitórias do Flamengo, 31 empates e 25 vitórias do Bahia. Quando a gente vai para os jogos oficiais, cai para 56 jogos. Tem 35 partidas aí que não estão na história oficial. E o Flamengo tem 24 vitórias contra 13 do Bahia, sendo 19 empates aí no meio. Né? O Vitória é o segundo clube que mais enfrentou o Flamengo, ou seja, o elo ali, a distância, né? A distância era muito importante, né, para os amistosos no passado, e a própria regularidade também dos dois clubes nas principais competições do país. O Vitória é um clube que teve uma regularidade na Série A enorme. O Vitória é o segundo colocado nessa lista. São 63 confrontos, tá, ao todo, e 48 oficiais. Tá? Nos números gerais, o Vitória ganhou 10 partidas e as 10 foram oficiais. Então, na fase, né, antes das partidas oficiais, o Vitória não tinha vencido, mas quando começou a valer, tinha valendo. Então, quando foi valendo, a Vitória começou a sangrar um pouquinho ali o Flamengo nas partidas. Terceira posição é do Sport, tá, com 55 confrontos no total e 44 confrontos oficiais. Nesses 44, a gente vai ser tema desse debate aqui, um jogo que não aconteceu, né? O WO tão famoso, né, do Campeonato Brasileiro de 1987. Ou seja, essa sua conta que você está falando já tem o WO. Não tem o WO. Pronto, e ela não tem o WO. O Sport, então, tem 16 vitórias no total, tá? E 11 vitórias nos jogos oficiais. Se incluir o WO, sobe para 12 vitórias, né? O Náutico, Celso... E se o Vitória ganhou 10, assim, 10 de 10, o Sport tem 5 ali que são em amistosos, né? Exatamente. E para a quarta posição, né, no número de confrontos contra o Flamengo, a gente já tem que fazer uma escolha se a gente vai para os jogos totais ou para os jogos oficiais, porque tem uma diferença nessa lista. Mas indo pelos jogos totais, né, pela explicação que o Cássio deu no início, o Santa Cruz é o quarto clube da região que mais enfrentou o Flamengo. São 35 confrontos, tá? O Santa Cruz venceu 9. Se a gente fizer só o recorte dos oficiais, aí cai para 25 jogos e o Santa Cruz venceu 7. O que é até um percentual bom, daqui a pouco a gente vai listar esse ranking de vitórias. E sobre esses amistosos, falando até de cabeça, eu acredito que o último amistoso tenha sido com o Santa Cruz, em 2016. Foi a última vez que teve um amistoso de um dos clubes com o Flamengo. Exatamente. E abaixo do Santa Cruz, no número de jogos, né, ficando com a quinta posição, a gente tem uma ultrapassagem. O que para mim é algo extremamente relevante, Celso, Cássio, porque quando a gente gravou
esse programa em formato podcast, a gente gravou em 2020, quando o futebol estava paralisado ali na pandemia, e eu usei como argumento que o número de jogos Contra o Flamengo, né? contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra os principais, os protagonistas, né, do futebol brasileiro, os clubes com maior quantidade de títulos, os maiores clubes do país. É um parâmetro, né? É um dos parâmetros quando a gente vai debater grandeza, peso da história, porque você se faz mais conhecido, mais relevante, mais identificado jogando esses jogos, jogando jogos grandes. E quando a gente gravou em 2020, esse foi um argumento, inclusive, para mostrar que a história de Santa e Náutico é uma história que você tem que considerar, porque ali em 2020 já começava a ter um debate, né, se os dois clubes cearenses já tinham um peso enquanto clube maior do que Santa e Náutico. Isso era o debate em final de 2019 e início de 2020. Mas a gente enxerga a história sendo escrita. Porque uma coisa que a gente tinha em favor de Santa e de Náutico é a história. E aqui é história também. A história não acabou em 2019, a história não acabou em 2000, a história não acabou em 80, em 75. E nem acaba nunca. E nem acaba nunca. A história é escrita continuamente. E aqui a gente já tem uma mudança. O Ceará já tem mais jogos do que o Náutico no total, tá? No total. São 33 jogos do Ceará contra 32 do Náutico. Se a gente trouxer a lista para jogos oficiais, aí tem uma inversão. O Náutico é que fica na 4ª posição, mas o Ceará já ultrapassa o Santa Cruz. Eu acho que pesa um pouco para isso, é importante destacar. A mudança da fórmula do Campeonato Brasileiro contribuiu para isso no momento em que você enfrenta todos os adversários, não era assim, é óbvio hoje, mas não era assim, e você enfrenta 2 vezes. Em vários momentos da história, quando você começou a enfrentar todos os times, você enfrentava uma vez, que era no turno, e eventualmente fazia um mata-mata se passasse de fase. Lá nas primeiras décadas, ali, do formato a partir de 71, era de grupo. Então você enfrentava um aqui, outro ali, você não enfrentava todos os times. Então veja só que o Ceará passou o Náutico no número de partidas contra o Flamengo, só que o Náutico tem muito mais presenças no Campeonato Brasileiro, porque enquanto ele enfrentava o Flamengo, ele enfrentava um ano aqui, aí no outro não Poderia enfrentava. nem enfrentar, né? Aí de repente enfrentava, mas ele estava jogando aquele campeonato. Hoje jogar o mesmo campeonato significa que você tem 2 jogos. Então isso contribui, na minha opinião, contribui. Tanto é que o Fortaleza vai dar um salto a gente daqui a pouco, porque naquela gravação para cá, o Fortaleza adicionou 7 jogos. 7 jogos, é quem mais adicionou jogos, né? Porque já conta, inclusive, o de 2023, né? O primeiro turno de 23. E o Fortaleza fecha, né, com 24 jogos totais, sendo 21. 24, sendo 7 de 20 para cá. E é muito relevante, porque, por exemplo, o Fortaleza só ultrapassou o América de Natal em 2016, em jogos oficiais, né, contra o Flamengo. Você vê que é uma mudança que está em curso e que já foi tema, inclusive, toda a mudança histórica do Fortaleza foi tema aqui do nosso primeiro Nordestinados. Né? E aí, inclusive, quando você fala do G4, é muito óbvio que é onde ficará o Fortaleza dentro dessa ordem. É a grande mudança. Fazendo um balanço do que eu trouxe até aqui, ranqueando os clubes que mais venceram o Flamengo na região, a gente tem o Bahia com 13 vitórias. Jogos oficiais aí. Jogos oficiais. O Bahia com 13 vitórias, o Sport com 11, se quiser contar o WO, 12, aí é uma escolha de cada um, né? Porque afinal não foi um jogo vencido dentro de campo, mas foi uma vitória, então aí depende um pouco da leitura de cada um. O Vitória tem 10 triunfos, né, sobre o Flamengo. Santa Cruz e Fortaleza, 7. Quem tem triunfos é o Bahia. O Vitória tem vitória. O Vitória tem vitória. Santa Cruz e Fortaleza, 7. Ceará, 6. E Náutico, 4. Aí aqui eu queria destacar uma coisa. O Fortaleza, proporcionalmente, é o time que tem melhores resultados contra o Flamengo, com 33%. Tá? Conseguiu o Lailô nos pontos corridos. Com 33% dos jogos, o Fortaleza conseguiu vencer. No total, a gente tem alguma inversão. O Bahia segue, né, como o que mais venceu, são 25 vitórias em toda a história. O Sport, 16. Quase dobra, né? Impressionante. Exatamente. 16 com asterisco, pode ser 17. A explicação já foi dada. Vitória, 10. Santa, 9. Ceará e Fortaleza, 7. E Náutico 4, né? Então, ou seja, o amistoso não adiantou, nem isso adiantou para o Náutico. Não, o Náutico é 4 na vida e na morte. Tá aí, Celso, essa é a apresentação geral, números, né? Claro que a gente agora, daqui a pouco, vai trazer detalhes, contextos, importância, fatos emocionantes dentro dos jogos, mas os números são sempre necessários para traçar o caminho, né? Por onde a gente vai. A gente
Já dá para ver, por exemplo, que 33% é o máximo que se conseguiu. De vitórias. De vitórias. Não necessariamente de aproveitamento. Exatamente assim. Se apanhou muito. Mas algumas Aqui, ali. deixou as feridinhas pelo caminho e A gente vai passar por elas. agora. Bom, então para a gente falar aqui dos maiores confrontos, vamos apresentar o quadro geral, né? Foram 21 duelos com peso de decisão, seja mata-mata ou confrontos que definiram classificações aí às finais, tá? No Brasileiro foram 3, pela Copa do Brasil são 15, na Taça Brasil foi 1 e na Copa dos Campeões foram 2 jogos, para um retrospecto geral de 15 para o Flamengo e 6 para o G7 Nordeste em relação às classificações. Celso, e agora a gente, nessa viagem no tempo que a gente vai fazer sobre 6 jogos que os clubes do Nordeste conseguiram eliminar o Flamengo, o primeiro deles já tende a ser talvez o maior de todos, porque essa classificação do Santa Cruz sobre o Flamengo em 75, quando venceu por 3-1, e na verdade foi Flamengo 1, Santa Cruz 3, ela tem algumas cartas na mesa que vão ser vai ser bem difícil de outro jogo. Tem um super trunfo aí no meio. Tem muita coisa. Vamos lá. O que é o contexto desse jogo, além dessa vitória? Quem se classificou daí foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro, onde, num recorte de 71 para cá, era a primeira vez que um clube do Nordeste chegava à semifinal. Primeira vez que um clube do Nordeste ficava entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo já era, embora já fosse o time mais popular do Brasil, porque é algo anterior ao Campeonato Brasileiro, desde a época da rádio, quando o Campeonato Carioca era transmitido pela zona. Enfim, era o único entre os 4 grandes do Rio de Janeiro que ainda não era campeão nacional. Não por acaso, o Flamengo já era o Flamengo de Zico, com 70 mil pessoas no Maracanã. Jogando pelo empate. Jogando pelo empate para ir à semifinal do Campeonato Brasileiro, para jogar em casa também, tá? Ou seja, que era jogo único a semifinal. Jogo único na semifinal, jogar em casa também. Ou seja, amigo, era um caminho ali. Era a trilha do título. Era um caminho ali para. As 70 mil pessoas que saíram de casa para ir para o Maracanã tinham plena convicção que na classificação. Não, Tava indo buscar a classificação. Não, acho que teriam. Não tem como a gente afirmar nada. Eu tenho plena convicção que eles sabiam que seria um jogo difícil, que o Flamengo era o favorito, mas que seria um jogo difícil, porque o Santa Cruz ali já era um grande time. Vamos lá, o jogo é 3-1, 2 gols de Ramon. Quem era Ramon no Santa Cruz? Era o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 73. Como assim o artilheiro do Brasileiro de 73, em 75 ainda joga no Santa Cruz? Porque o Santa Cruz tinha dinheiro para manter o artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda no clube. Então, pense um pouquinho. E nos anos 70 era possível ter dinheiro para manter o artilheiro no clube. Manter dinheiro é no sentido muito mais de você não ter adversários que são uma outra escala de dinheiro, né? colossos em relação à grandeza econômica do que atualmente. Era uma escala onde você conseguia competir de alguma forma e o Santa Cruz tinha jogador de seleção brasileira, pô. Um clube que conseguia manter um artilheiro do Campeonato Nacional e não era artilheiro fazendo 12 gols não, viu? O Ramon fez 21 gols no campeonato, enfim, e que naquele momento se estava ali brigando para se classificar, é porque tinha feito alguma coisa no campeonato. Claro. Enfim, ganhou por 3-1, eliminou o Flamengo dentro do Maracanã, e Ramon, como eu falei, fez 2 gols no jogo, outro foi de vôlei, e foi para a semifinal, foi mandante e acabou eliminado na semifinal, mas jogo único, jogo duríssimo contra o Cruzeiro. Tava 2-2 contra o Cruzeiro e acabou perdendo por 3-2 no Arruda. E o Cruzeiro, que com aquela classificação na semifinal, foi para a Libertadores e no ano seguinte, 76, foi campeão da Libertadores. Veja como o mundo tem uns caminhos assim. É muito difícil, Cássio, que a gente encontre nessa lista. A gente ainda tem mais 5 jogos nessa viagem do tempo das grandes. E sem contar que esse jogo tem cores ainda. Tem, exatamente. Tem Canal 100 tem tudo para contar como é que foi esse jogo. Veja só, isso daí foi o maior jogo do Flamengo no ano. Foi o dia mais importante do Flamengo na temporada de 75. Já com Zico. E pro Santa também. E sim, pro Santa, mas o Santa Cruz foi lá e derrubou o Flamengo. Né? Algo que não era nem um pouco comum. Mas esse Santa já tinha vencido o Palmeiras no Parque Antártico. Eu só queria para contextualizar de que esse Santa Cruz, naquele momento, era um time capaz de fazer isso. Não é um 3-1. Como é que aconteceu? Como é que não tinha o pessoal do Maracanã, acredito eu, não era nem nascido, mas assim, a galera, como é que isso acontece não chega tanto. Não chega tanto. Não é isso. Não tem como ser assim, não. E aí, maestro, nessa viagem no tempo, a gente vai até o Brasileiro de 87. E de forma precisa, a gente vai, na verdade, até janeiro de 88, que seria a data original do confronto do quadrangular. Sport e Guarani do módulo amarelo, Flamengo e Inter do módulo verde. Sport e Guarani fizeram os 2 jogos, que são os jogos finais, que o Sport termina campeão brasileiro, 1-1 em Campinas e 1-0 para o Sport na Ilha do Retiro. Mas antes desses 2 jogos, a tabela previa Inter e Flamengo.
Ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro WO não foi contra o Flamengo, foi contra o Internacional. O Inter não compareceu na ilha e o Flamengo não compareceu no Brinco de Ouro. Aí, no meio de semana, novamente, o Guarani seria mandante, novamente o Sport seria mandante. O Inter não compareceu no Brinco de Ouro, e obviamente o Guarani ganhou também por WO, e o Flamengo não compareceu na ilha. Esse jogo na ilha, com o Ulisses Tavares, o árbitro, teve que fazer todo o protocolo de esperar 30 minutos dentro do campo, teve público pagante, obviamente. Bateu o centro. Bateu o centro, você espera. Não sei exatamente se é bater o centro, né? É o time comparecer para bater o centro. Acho que não precisa bater o centro para ganhar o jogo, não. Aí 38 pessoas pagaram o ingresso, mas está lá o bordeiro, tem a ficha do jogo. E depois de meia hora, foi dado o WO. Na imagem a gente vê aqui o capitão do Sport, Estevam. Você pode ver, o Sport está de branco, porque fez a cortesia de jogar com o padrão reserva. Se o Flamengo quisesse jogar, teria jogado. O Flamengo teria jogado com a camisa rubro-negra na ilha, mas acabou não comparecendo. Aí você pode pensar, mas e os jogos de volta? Tanto no Beira-Rio quanto no Maracanã. Como cada um levou 2 WOs, eles foram eliminados. Então não existiu WO no Rio de Janeiro, porque ali já aquele jogo... O WO já elimina da competição. O segundo WO já não tinha mais campeonato. Aí pulou justamente para os jogos contra o Guarani. Enfim, esse jogo não aconteceu, é uma pena que não tenha acontecido. Esse jogo só foi acontecer em 88, foi um jogo duríssimo no Maracanã, na primeira fase do Brasileiro de 88, foi 2-1 para o Flamengo. O curioso é que no dia do WO o Flamengo marcou amistoso. Esse amistoso, fez amistoso na Gávea. Mas enfim, paciência, né? Enfim, paciência, arcou com as consequências depois. E esse jogo é uma pena que não tenha acontecido. Mas oficialmente aconteceu. Oficialmente é dada a vitória ao Sport, que foi suficiente para classificá-lo aos jogos ali, para ter a condição de ser campeão brasileiro dentro do Guarani. E é um não jogo, né, que entra na conta, mas que ele é dos episódios mais importantes do futebol brasileiro. Sim. Ainda que seja episódio negativo. É um episódio. É claro que é negativo. É uma página negativa da história do futebol brasileiro. Mas é absolutamente popular. Dificilmente a gente vai encontrar um episódio que renda tantos debates, em tantos níveis, em tantos... Pior é se não tivesse tido WO. Porque se não tivesse tido WO, aí era uma comédia pastelão. Nesse caso não, ó, um time... O jogo está marcado. A imagem é forte. Você tem a imagem forte. Tem um rito lá, enfim, de comparecimento, de arbitragem, de tudo. E essa história, é uma loucura dizer isso, mas ela foi terminar no Superior Tribunal Federal, na maior instância da justiça brasileira. Então, é um jogo que não tem como não estar nessa lista por tudo o que envolveu quantas e quantas disputas judiciais, quantas discussões, quantas teorias, questionamentos vieram desse jogo, né? Então, sempre se falava, se o Flamengo passaria por cima e tal, um ano antes estava perdendo do Central, de Caruaru. Então, assim, não tem futebol. Um ano depois ganhou com o sufoco. Num jogo lá. Então, futebol é futebol. O cara tem que... Até porque a galera parece que não conhece futebol, né? Não, tudo está... Mas eu costumo dizer o seguinte, que, como eu falei, não é sobre o Brasileiro de 87, mas a gente pode fazer um vídeo em breve detalhando mais isso, mas o que eu posso fazer é o seguinte... Até um livro, de repente, tu não pode escrever. Pô. No cenário atual de comunicação, da tecnologia, de tudo, eu acho que esse WO não teria acontecido nunca. Não. Sabe por quê? Os 38 torcedores que estavam na arquibancada teriam feito uma transmissão ao vivo. Alguma delas teria viralizado. Aqui, o cara tá nem comparecendo aqui. E além dos dias que antecederiam isso, da pressão que havia. Quando vai jogar? Eu acho que esse jogo hoje em dia... Pega aquele campeonato do jeito que foi e bote no presente. Eu acho que, do jeito que a sociedade é hoje, eu acho que o jogo teria acontecido. E aquele jogo também foi muito importante para que todos os outros jogos seguintes para que a gente não tivesse outras farrapadas dessa de Internacional e Flamengo. Quer ou não, todas as decisões judiciais, desde sempre, foram favoráveis ao esporte. Isso significa que são anos e anos e anos, décadas e décadas, em que você tem uma sensação muito clara de que o mais forte, o mais popular, o mais poderoso, o com melhor trâmite nas esferas de poder, de comunicação também, ele não prevaleceu na justiça. Isso assusta, porque você já passa a ter uma página da história do futebol brasileiro em que a corda não arrebentou do lado mais fraco, como em quase todas as outras páginas. Exatamente. Nessa não arrebentou. Né? Então isso é muito relevante. E eu acho que, de fato, tudo isso que a gente expôs aqui faz com que esse jogo realmente seja muito, muito especial, né? Ou esse não jogo, né? E é uma grande vitória, muito, seja muito. Ou se quiser chamar, esse episódio. O jogo aconteceu, efetivamente, esse episódio, enfim. E é uma grande vitória, se não dentro de campo,
mas de uma longa batalha Mas judicial. no Nordeste versus faz total sentido que esteja presente. Não Total, dava- não até dava pra porque, ignorar. veja só, esse episódio, ele transforma a relação do Flamengo com o Recife. Isso. Às vezes, para além da torcida do esporte. Porque uma coisa é você que talvez esteja vendo o vídeo, torcedor do Náutico, do Santa, a sua visão em 2023, 2024, 2025 não é a mesma de quem vivia em 88. Não por acaso, o Recife é uma ilha dentro do Nordeste em relação à quantidade de torcedores do Flamengo. O próprio estado de Pernambuco, você vai pegando a BR-232 e vai indo para o interior, vai aumentando gradativamente a participação, né? A capacidade de influência dos clubes da capital acaba Vai diminuindo, diluindo. mas poderia ser algo muito maior, como acontece em outros estados, no próprio Bahia, inclusive, né, que tem 2 clubes muito fortes. Bom, agora a gente vai já pro fim da década de 90, a gente vai pro ano de 1998, com importante vitória do Vitória. 5-0 eu vi esse jogo no SBT. Essa goleada, ela é preciso destacar que é a maior goleada que o Flamengo já sofreu para um clube do Nordeste. 3-0, 4-2, 4-1 e tal, mas 5-0, encher a mão assim. Encheram do outro lado na volta também. Foi lá e cá. A maior vitória de 2 dedadas também. Tá. Encheu a mão e levou, enfim. Porque esse 5-0... e a Copa do Brasil nessa época tem um gol qualificado. Fazer 5-0 significa que perder de 6-1 na volta, a vaga é sua. Exatamente. Então, assim, é uma vantagem, pelo amor O de Vitória Deus. flertou, né? O Vitória perdeu de 5-2. Por isso que a turma tá brincando aqui. A volta foi 5-2. A volta foi 5-2. 7-2 ainda não dava Flamengo. Ainda não dava. O Flamengo tinha que fazer 8-2. O Flamengo goleou na volta, mas ele não chegou nem perto ainda de ficar na vaga. Ainda faltava muita coisa para ficar com a vaga. E nisso aí foi uma das grandes campanhas do Vitória, que em 98 tira o Flamengo, em 99 tira o Vasco. Era o Vitória, como a gente conhece. Três caras de 40 anos aqui, um pouquinho mais ali, mas assim, na faixa dos 40. É o Vitória que a gente conhece, de ser o time de ter vivo na memória o vice-campeonato brasileiro de 93, a semifinal em 99, no ano seguinte, o Vitória seria 3º lugar na Série A, campeão do Nordeste em 97, 99, ou seja, essa campanha está bem ali no meio. É uma super vitória. É um super vitória. É um Vitória que vai lá, compra Bebeto, que compra Petkovic, que compra Túlio Maravilha, enfim. Era uma potência econômica e Era o grande clube da região. E, sobretudo, de revelação de jogadores. Nos anos 90 foi. Alex Mineiro, destaque desse jogo, desse time, a gente tá vendo até o gol dele aí, fez 2 gols. Alex Mineiro, que 3 anos depois vai ser o bola de ouro do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, né? O cara fez gol em todos os mata-matas até o dos título. pilares daquele título. E do lado do brasileiro. Fla, muito puto nesse jogo, Romário, viu? Romário levou 5-0. Tomou. Tá nas costas de Romário. Tá nas costas do baixinho. Tá nas costas do baixinho. Entrou aí no scout. 5-0 na volta, devolve. Veja só, não diminui nada, meu irmão. O Vitória eliminou o Flamengo fazendo 5-0. E é óbvio que esse 5-2 na volta tá atrelado também ao 5-0. O resultado que ele construiu. Há um relaxamento e tal, assim. Eu lembro de ter torcido pelo Vitória nesse dia. Quem não torceu não estava entendendo. Mas eu acho que eu lembro de ter torcido. Eu lembro desse jogo. E agora, nessa viagem no tempo, a gente vai fazer, em uma parada, 2 visitas. Porque a gente vai passar por 2 duelos entre Ceará e Flamengo, ambos pela Copa do Brasil. Importantíssimos, próximos. Em 2005 e 2011, pela Copa do Brasil, o Ceará eliminou o Flamengo nas oitavas de 2005 e nas quartas de 2011. Esses 2 anos são as maiores campanhas do Ceará, a parte daquele vice-campeonato de 94, quando ele disputou o título com o Grêmio. Em 2005 e 2011, o Ceará foi semifinalista da Copa do Brasil. Ou seja, essa segunda classificação do Flamengo sobre o Flamengo já foi aquela que botou o Ceará no G4. E dentro do nosso contexto, que a gente analisa aqui os principais clubes da região, o futebol da região como um todo, chegar à semifinal da Copa do Brasil já é um feito. De repente, isso não é um feito. Tudo bem, tem 10 semifinais, mas para quem não tem 10 semifinais, chegar uma vez, 2 vezes. E tanto é que essa semifinal, Celso, de 2011, do Ceará, a região passou 10 anos sem votar. Para você ver a importância. 10 anos, até o Fortaleza ser semifinalista em 21. Naquele tempo ela estava chegando um pouco mais. Tinha tido o Ceará em 2005, o Sport em 2008, o Vitória em 2010 e o Ceará em 2011. Aí parou um período maior. E nesse caso do Ceará é importante também porque no primeiro ano, aliás, o Ceará era da 2ª divisão. E em 2011 ele era um time da 1ª divisão. Ele subiu ali em 2009, jogou 10 em 11, aí volta para a 2ª divisão. Mas era um Ceará muito diferente desse atual, mesmo esse 2023 sendo da Série B. Porque esse da Série B é um Ceará que entra na 2ª divisão tendo o maior orçamento da 2ª divisão. Naquela época era um clube ainda refazendo suas contas. Ceará raiz, né?
Um Ceará, O Ceará, mais, antes um Ceará mais raiz. da grande virada de página do futebol cearense. Isso, era um Ceará mais raiz, mas que já tinha feito. Na Raiz, Copa. o Ceará raiz. Isso, mas que tinha seus feitos. E o Flamengo era um Flamengo ainda que fazia grandes aquisições, mas paralelamente às dívidas. Não era esse time controlado como o atual. Faz um tempo já que está no modelo de 10 anos, né? gestão, Começa né? desde 2013 o Flamengo, ou seja, 1 bilhão de receita e a dívida caindo todos os anos. Ali era o contrário, a receita era grande para o padrão do Brasil, mas nada comparado a essa cifra bilionária, mas a dívida era muito maior. Então era um clube que devia muito mais do que arrecadava, mas era a maior marca do Brasil e conseguia, por exemplo, quando trouxe Romário em 95, o Flamengo já era um grande devedor ali, trouxe o melhor jogador do 94. E dentro dessa ideia de capacidade financeira, né, do Flamengo, tem inclusive a capacidade de você, como um enorme devedor do Estado brasileiro, da União, você também ser patrocinado por uma das maiores estatais do Brasil, que era a Petrobras, a Lubrax estampou lá a camisa do Brasil por anos e anos e anos e anos. Há uns 20 anos, aí nessa época ainda era. E certamente era um recurso importante que o Flamengo tinha, a cota de televisão, venda de revelações. Sócio-torcedor ainda não, nessa época, não era ainda uma fatia muito grande na receita, né? E nem para o Ceará, porque para o Ceará, quando o Fred fala da virada, isso faz parte da virada. Isso faz parte da virada. Mas sobre a classificação, é importante destacar que nesse momento aí, era depois de muito tempo, tirando o Vitória 98, o Flamengo sendo eliminado pelo Nordestino, tá? E aí, Cássio, tem algumas coisas até que foram debatidas aqui e que são interessantes desses dois jogos, desses dois confrontos, porque as duas vitórias do Ceará foram enquanto visitante. Isso é algo também bem interessante. E observando as imagens aqui do nosso telão, você vê o Flamengo como mandante com estádios vazios. O que mostra que também é o Flamengo antes da virada de página. Também né? tem a própria virada. Mesmo em 2005, é preciso pontuar uma questão. O Flamengo era muito forte na Copa do Brasil. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2003, perdeu para o Cruzeiro. Vice em 2004, perdeu para o Santo André numa das maiores, ou a maior zebra da história da Copa do Brasil. Aí, em 2005, cai mais cedo com o Ceará. E em 2006 é campeão em cima do Vasco. Ou seja, em 4 anos, foram 3 finais e a única vez que não chegou à final parou no Ceará. Então, assim, independentemente dessa formação desse dia, era um time que ia muito mais longe e o Ceará não permitiu. Ceará 2011 tinha Mano Gera, Geraldo, né, que jogou muito aqui no Nordeste, jogou muito no Ceará, jogou no Sport, bem no no Náutico, Náutico, né? Jogou bem com todo mundo. Com confiança, né? Depois já no final, na reta final. Marcelo Nicásio e Arley, né, que fez história. Bom, e agora, para nossa última parada, vamos com esse retrospecto de Fortaleza e Flamengo, mestre. 2016, Fortaleza raiz. Raiz também. Raiz. Ainda estava longe do Calvário, mas já tinha sinais de transformação que eu acho que, na minha opinião, passa ali pela Arena Castelão. Totalmente. Foi muito abraçada tanto pela torcida do Fortaleza quanto pela torcida do Ceará. Sempre foram presentes, né? A questão não é essa, mas os clubes conseguiram capitalizar de forma melhor com a Arena Castelão, plano de sócio-torcedor, bilheteria normal, que era algo muito importante em épocas onde você não tinha tanta receita de cota de transmissão. Tanto é que, na Série C, o Fortaleza fez 3 rendas acima de 2 milhões de reais. E durante muitos anos foram as maiores rendas da história do Nordeste, jogando na 3ª divisão. Isso não acontecia antes, aconteceu a partir da Arena Castelão. Enfim, já durante esse processo de transformação, que seria ali finalizado após a saída da Série C em 2017, teve esse confronto com o Flamengo com um lá-e-lô, assim, surpreendente. Já importante, porque já tinha as cotas, né? A classificação já dava uma boa receita. E sem contar, mais do que a receita, porque a gente, falando de futebol especificamente, na questão do ego, na questão esportiva, o Fortaleza eliminando o Flamengo, até porque o rival já tinha conseguido fazer isso, né? Ou seja, o Ceará já tinha feito 2 vezes, assim, e aí o Fortaleza conseguiu vencendo tanto no Castelão quanto no Rio de Janeiro, num momento onde a disparidade era muito, muito maior do que a atual. Embora o Flamengo atual seja muito maior do que o Flamengo de 2016, mas o Fortaleza de 2023, que é na época que a gente gravou esse programa, também é muito maior do que o Fortaleza de 16. Proporcionalmente, o Fortaleza de 23 é mais próximo. É maior do que o Fortaleza de 16, do que o Flamengo de 23 em relação ao Flamengo de 2016. Concordo. O Fortaleza tem um desenvolvimento maior, ainda que o do Flamengo seja gigantesco, o do Fortaleza é... Mas proporcionalmente... O do Fortaleza é revolucionário. Foi de 20 para 200 milhões. E eu acho a distância muito maior em 2016. Se você tem, em 2023, um Flamengo e Fortaleza numa fase de Copa do Brasil, o Flamengo é favorito, mas
sob risco. Concordo. Em 2016, não, pô. O Fortaleza era a Série C. Em 2016, essa classificação do Fortaleza foi pauta. Exatamente. Debate, como é que o Flamengo cai eliminado por esse Flamengo jogo? de Paulo Guerreiro, né? Flamengo... Que fez gol no Castelão. Exatamente. Já é o Flamengo ali Já, na pô. transição. Não, É. já tem 3 anos organizando a casa aí. Já tá... E o Fortaleza, meu amigo, é Dudu Cearense, Pio, Anselmo. Fortaleza raiz, como a gente tá E falando. esse jogo, veja só, a gente tem que... Quando a gente está citando o Fortaleza, quando a gente diz que o Fortaleza é raiz, a fase da Copa do Brasil já mostra isso. O Raiz é só uma piada, a gente tira uma onda aqui, mas todo mundo. Não, mas nesse caso, pô, foram 8 anos seguidos, assim. Não, pô, o Raiz é isso. O clube viveu aquele momento Cássio, daquela eu falei, forma. tem um programa no ar sobre a reviravolta do Fortaleza, não tem nem o que dizer. Todos os confrontos que a gente falou até aqui, oitavas, quartas, né? Aqui é a segunda fase. Aqui é a segunda fase, pô. O Fortaleza, no pote, Esse jogo, pra começar, esse jogo não acontece hoje na segunda fase. Exatamente. Primeiro, porque nos últimos anos os dois foram para Libertadores. Nas duas, tanto em 2023 quanto em 22. Eu digo assim, vai demorar muitos anos para voltar a acontecer na Não, segunda veja, fase, se voltar a acontecer. Em 22 e 23, os dois foram para a Libertadores, ou seja, os dois já entraram na terceira fase, no modelo atual da Copa do Brasil, mas supondo que fosse de sorteio de pote, eles não chegariam assim nem perto de se enfrentar. Talvez só... Eu acho que em segunda fase só volta a se enfrentar se mudar regulamento. Se mudar o regulamento. Se mudar regulamento pode ser, É. mas... Pontuação de ranking. Abre parênteses. Eu mudaria. Copa do Brasil não deveria ter pote, não. Você pode ter até... Em uma fase, assim, você tem uma proteção, mas não dá para proteger o campeonato inteiro, não. Tem que soltar os cachorros. Olha, vê só, uma Copa do Brasil sem pote, o sorteio ia ser... Tem que ser transmitido, pô. Tem que ser transmitido. Não, assim. não ia, não. É. Parece Atração. Vender Seria ingresso. fantástico. Gostei. vender Isso é ingresso. pauta para outro programa. Boa. Refazendo regulamentos. Não, primeiro, é assim que o cara vai na Europa, aí lembra até que um time francês, semi-amador, Calais, chegou na final, ou de repente na Inglaterra, de vez em quando, um time lá da terceira, quarta divisão, chega na semifinal, pegou um caminho, ganha um jogo grande, mas o resto do caminho é todo ok ali. Atualmente é impossível. Aí tu tá assim, ó, tu tem a porta lá de Sérgio Malandro. Se abrir aqui é Flamengo, se abrir aqui é Palmeiras, se abrir aqui é Atlético Mineiro. Não vem nada, pô. Tá ligado? Não vem nada. Era bom ter uma coisinha aí. E agora, depois de a gente passar aí por essas classificações das equipes nordestinas, a gente vai passar por outras histórias que também merecem ser contadas. Grandes histórias. Uma delas, inclusive a primeira que a gente vai falar, podia estar, inclusive, nessa primeira parte, né, das classificações, mestre. Em 93, na fase final, foram 2 quadrangulares e o líder de cada quadrangular disputava o título. Ou seja, não eram os dois para fazer um cruzamento, semifinal, não havia. O quadrangular já era a semifinal e só o líder passava. O Flamengo perdeu na 5ª rodada e chegou eliminado na última rodada. E o Vitória, que tinha quebrado a invencibilidade do Corinthians de Mário Sérgio, que era, naquele momento, um dos grandes favoritos ao brasileiro, junto ao Palmeiras de Luxemburgo, que estava no outro quadrangular. O Vitória tomou a frente no quadrangular e precisou de um ponto na última rodada para chegar na final. O Corinthians jogou com o Santos e o Vitória não podia dar esse azar. O jogo foi 1-1. O Maracanã com 1.500 pagantes. Boa parte desse público, a torcida do Flamengo largou o jogo. Hoje, mesmo o Flamengo eliminado, teria 15 mil pessoas. Teria. Não é Mil não teria jamais. Não teria 1.500 pessoas nunca no Maracanã. É um futebol diferente. E a torcida do Vitória presente. E por que esse jogo não estava naquele comparativo que a gente fez? Porque esse seria o único caso onde o Flamengo não teria chance. Em todos, a gente entrou nesse debate. Exatamente. Esse jogo, por exemplo, ele pesa mais do que o WO de 87 do Sport Flamengo. Assim, porra, o jogo nem teve, esse jogo aconteceu, só que pesa mais para o Vitória, não para o Flamengo. Para o Flamengo, esse jogo realmente já não valia nada. Não é uma decisão. É uma decisão para um lado. Pro né? lado. Então, pô, só ver as arquibancadas do Maracanã aqui. Deixa muito claro, né, o que é que a gente está falando. Eu acho muito legal esse jogo, é que o Vitória se classifica para a final dentro do Maracanã, 5 anos depois do rival ter sido campeão brasileiro. Então, porque quando o Bahia foi campeão em 88, o torcedor do Vitória disse, quando é que a gente vai fazer isso? Aí, 5 anos depois, apareceu a chance. É um grande impensável esse hoje em dia. Esse jogo é um grande feito da história do Vitória, E um dos maiores da história do futebol do Nordeste. sem dúvida, mas não é uma decisão. Por isso que ele não está naquele nosso bloco. Não é uma Pro decisão Vitória com o Flamengo. A Para gente o Vitória aqui era 100% A gente aqui decisão. vai escolher qual o maior resultado do Nordeste contra o Flamengo. O programa vai acabar com essa escolha. Isso está em curso. Sim, sim. Ele não está no primeiro bloco, porque esse primeiro bloco, lembra que a gente escolheu 21 confrontos, Isso, onde valia para os dois. isso. Tá? Aí foi 15-6 Flamengo. Aqui não valia para os dois. Aqui, nesse momento do campeonato, só valia para um. Paulo Isidoro, Tino Marcos na reportagem, Paulo Isidoro, vitória de Paulo Isidoro, Alex Alves.
Aí deu azar e o regulamento permitia que você jogasse contra a seleção brasileira. Cássio, E foi. tu falou em 1.500, Que era né? o Palmeiras. Tu falou em 1.500. Era de verdade. Na realidade de hoje, só o torcedor do Vitória tinha 2 vezes isso. Não, veja só. O Vitória vai pegar o Flamengo nos pontos corridos. Não vamos colocar o regulamento. Esse regulamento voltou, o Maracanã atual, a economia atual, a sociedade Tudo atual. igual. E o Flamengo eliminado. E tem direito. E até a regra, não existia a regra de 10%, não, tá? Não tinha esse negócio, era cordinha. Hoje não, você tem um espaço delimitado que tem que ter 10% do público, ou seja, seriam 6 mil a 7 mil ingressos para a torcida do Vitória. Aí chega em Salvador e diz: ó, a gente tá vendendo ingresso. Quem quiser ir pro Rio de Janeiro, A turma a vai, gente joga pô. pelo empate. Se a Não gente vai for pro como? empate, a gente vai pra É final só do você, Brasil. sabe, vou lembrar aqui um jogo. Alguns jogos Todos tem os assim. ingressos seriam vendidos do Vitória. Com certeza. Todos. Lembra o contexto de Vila Nova Sport, que o Sport subiu. Só valia para um time e a torcida do Sport foi em peso. Maior, primeiro, inclusive. Né? É mais acessível a viagem. Rio de Muito mais pro- acessível. Salvador, Rio de Janeiro. número de é- voos, estou falando pelo número de voos e tal. Valor. Salvador Rio até uma Salvador galera Rio é pegando ponte ônibus. aérea, Uma né? galera, uma É. galera. Então é mais, ônibus, carro, é mais tudo, acessível de ônibus, de carro, de avião, enfim. E o estádio é maior, ou seja, tendo 7 mil ingressos. Eu consigo imaginar, na verdade, o Vitória pedindo mais ingressos para o E Flamengo. se brincar, tinha 10 mil, 12 mil pessoas aí. Seguindo aqui nas histórias que a gente precisa visitar, a gente vai falar do primeiro jogo do brasileiro, tanto para Sport quanto para Flamengo, porque a gente vai para a edição de 1971, mestre. O Campeonato Nacional de Clubes, né? Foi o nome mas já como Campeonato Brasileiro, ou seja, o Roberto Gomes Pedrosa foi até 70, no embrião, e aí oficializou o Campeonato Brasileiro. Naquele momento não havia discussão, que se era, o que não era. O Campeonato Brasileiro estava começando ali em 71 e quis, uma curiosidade aí, que a primeira rodada tenha sido Sport e Flamengo. Nessa foto a gente colhe aqui, essa foto é do arquivo do Diário de Pernambuco, e o Sport está de branco, mas esse jogo é no Recife. Aquele alambrado bem cansado ali do Retiro. E o Sport jogou de branco, o Flamengo principal, porque nessa época, muito antes disso, anos 30, 40, quando havia um amistoso e os uniformes fossem parecidos, por cordialidade, cortesia, você jogava... Porque o cara estava viajando, né? De repente só tinha um uniforme, jogava com o time principal e o time da casa jogava com um uniforme alternativo. E no caso, o Sport jogou com o seu padrão número 2 naquela temporada e o Flamengo com o número 1. E desse padrão do Sport, se você prestar atenção ali naquele cantinho, você vai reparar que parece o Santa Cruz, na verdade, né? Essa camisa hoje não seria relançada. Tentaram uma vez. Tentaram uma vez. Acho que em 2000, eu não sei se 99 ou 2000, da Topper, eu acho que foi da Topper a camisa, que era a camisa branca com a faixa vermelha e preta, mas qual a diferença do Santa? Não existe a linha branca no meio. Porque a do Santa, em regulamento... O Estatuto do Santa não permite que o vermelho e o preto se encostem no uniforme. E esse uniforme de esporte, o vermelho e preto se encostam. Necessariamente precisa encostar, né? Só que o torcedor do Santa fala, sim, e o branco? tem branco, preto e vermelho, ou preto, vermelho e branco, né? A ordem que você quiser. Não foi a primeira vez que o Sport jogou esse uniforme. Inclusive, nos anos 40, tinha um que era uma leitura um pouco diferente. Em vez de a faixa estar aqui, era uma faixa tipo do Vasco, mas com essa mesma lógica. Vermelho e preto junto. E eu acho que o Santa Cruz também ganhou muita força justamente nos anos 70 com o uniforme branco. Porque o uniforme principal do Santa Cruz não é o branco, é o coral. O branco é o reserva do Santa. Só que, tanto é que a gente colocou a imagem de Santa e Flamengo, a imagem do Santa ali dos anos 70, daquele clube maior, é com a camisa branca com essa faixa. Enfim, tentaram relançar isso aí, encalhou, voltou. E é só uma curiosidade de um jogo que o Sport venceu por 1-0, mas foi só essa vitória, tá? O campeão de Sport foi horroroso em 71. Por um ano o Sport teve mais vitórias que o Flamengo, né? Na verdade, durou até mais. Até 94 o Sport tinha mais vitórias do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas depois aí a turma... E abriu a boca do jacaré. Entraram naquele canozinho de Super Mario e saíram no mundo 8. Aí pularam o mundo aí. E agora a gente vai para outros 2 confrontos que marcam inaugurações de estádios. Primeiro a gente vai falar da inauguração da Fonte Nova, com mais de 90 mil espectadores. 94 mil, Celso, em 1971. E, na verdade, é a reabertura. A Fonte Nova foi inaugurada em 51, aí 20 anos depois, ela foi reaberta com o anel superior. Em 51 teve só o anel inferior, e aí aumentou essa capacidade de forma gigante. Foram quase 3 anos de obra. E já na estreia, um dos maiores públicos da história da Fonte Nova. Esse 94 é, na verdade, quase 95 mil pessoas. 94.972, acho que o número é esse. E para completar uma rodada dupla. No primeiro jogo, Bahia e Flamengo, e depois tem Vitória e Grêmio. O Bahia venceu o Flamengo nessa reinauguração da Fonte Nova, já com um visual clássico. Você pode até colocar ali, ó, tem aquela abertura da ferradura, do tique do Tororó. Então, assim, quando a gente vê a Arena Fonte Nova hoje, ela está nessa mesma lógica. Só que o estádio anterior era muito, muito maior.
E nessa superlotação, que é óbvio que se tem 94 mil pessoas na Fonte Nova, ela estava superlotada, o boato de problemas estruturais de superlotação acabou provocando a correria no segundo jogo, com 2 mil feridos e 2 mortos. Lamentável. O Flamengo e Grêmio foram convidados, né? Isso é uma rodada dupla de amistosos, não é de campeonato não, tá? Ou seja, o Flamengo ele aparece como convidado, como clube popular que já era, Impressionante. para fazer esse jogo. Essa Fonte Nova desse tamanho, quando ela criou e com a quantidade de gente que era liberada, ficava ali entre o terceiro e o quinto maior estádio do Brasil. Era uma mudança de patamar muito grande nessa época e o Flamengo se fez presente, mas perdeu, ou seja, daquela quantidade de amistosos que o Bahia ganhou, um deles foi nesse jogo. E agora, para a gente fechar essa visita a confrontos que merecem ser lembrados, histórias que merecem ser contadas, a gente vai falar da inauguração do Estádio do Arruda. Celso, e é uma coincidência, né, que em 71 o Flamengo foi convidado lá para a rodada dupla de reinauguração da Fonte Nova. Um ano depois, está fazendo também um amistoso com o Santa. Não é coincidência, claro. Está fazendo um amistoso com o Santa, um empate em 0-0, com 62 mil torcedores no Arruda. O que significa esse público no Arruda naquele ano? Hoje, em 2023, o Arruda tem capacidade para 60 mil pessoas, segundo o Instituto de Peso e Medidas de Pernambuco, mas autorizado mesmo por questão de segurança, só 44 mil. Mas assim, ou seja, esses 16 mil de diferença, o Santa tem que fazer algumas obras reparadoras para chegar aos 60 mil. Mas é o máximo que se permite hoje, tendo anel superior. Esse jogo de 1972, só existia o anel inferior do Arruda. O anel inferior e a parte das cadeiras já era do mesmo tamanho. Ela vai lá, se estende, tem aquela cobertura, já existia. Mas a parte da frente, quando você que já assistiu aos jogos, tem aquele anel superior, não existia aquilo com a capacidade, um público maior do que a capacidade atual com o estádio maior. Né? E detalhe, o público foi de 62 mil pessoas, mas com indícios de superlotação, porque quando a medição da capacidade do Arruda para aquele dia era de 80 mil pessoas. Aí você fala, como assim? Porque em algum momento se media 30 centímetros por pessoa, e passou a medir 50, existem passou a ter divisórias de pessoas. Existem registros fotográficos de muita confusão, né? Gente sendo socorrida, gente atendendo. Não teve, graças a Deus, não teve nada mais grave, mas teve gente sendo socorrida. O estádio foi superlotado, 62 mil As fotos são impressionantes. Depois busquem aí no Google, não sei se conseguem encontrar. A gente já viu nos arquivos do Diário. Isso. Essas fotos são bem impressionantes. De pessoas. A superlotação era total. E o perfil desse público foi um pouco do que aconteceu com a inauguração da Arena Pernambuco, no primeiro jogo teste, Náutico e Sporting de Lisboa. Foram 26 mil pessoas naquele Náutico e Sporting, porque só estava liberado aquele público, né? Não era capacidade total, era um evento teste. Aquele estádio sendo inaugurado, tiveram torcedores de Esporte Santa Cruz. Pô, o cara pagou o cara, quero conhecer a Arena, quero ver um estádio de Copa do Mundo, e o cara, mesmo que seja um jogo do meu rival. Uma coisa que precisa ser dita, o Arruda ele foi concluído em 1972, mas com uma arquibancada atrás da barra, outra aqui, ou seja, ali um Lego desmontado. O Santa já tinha, desde 65, já estava tendo jogo lá, com as arquibancadas de concreto. Teve até final de Pernambucano em 70, ou seja, o estádio ainda em construção e teve uma final de Pernambucano lá. Então, assim, algo que acontecia, mas em 72 ele foi concluído. E mudou o patamar de futebol pernambucano. Como eu falei há pouco, da Bahia, aumentou o estádio, só que a Fonte Nova, com a anel inferior, já era um estádio muito grande, já era um estádio que cabia 50 mil pessoas. Enquanto em Pernambuco, até esse jogo, o maior público da história do futebol pernambucano era de 35 mil pessoas. Um Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro, um clássico das multidões esteve na ilha, porque faltava capacidade. Então, veja só, em 72 já tinha o Morumbi, já tinha uma Fonte Nova. E já tinha uma história longa do futebol pernambucano. Mas como o futebol pernambucano não tinha essa figura, Celso, do estádio público, né, do estatal, do estádio municipal, ou seja, cada um construído do seu, então cada um foi dessa forma. Mas aí coube ao Santa Cruz mudar esse patamar, com esse empate 0-0 com o Flamengo. Ainda precisa dizer que esse estádio ficou pronto porque ele foi um projeto para ser sede da mini Copa do Mundo de 1972, que foi quando o Brasil completou 150 anos da independência. Mas aí como o Arruda foi selecionado, ele acabou acelerando a obra e o Santa Cruz entregou esse estádio e o Flamengo aceitou o convite. Teve até batismo lá com o padre, tudo, com os times do Santa e Flamengo em campo, numa época onde os dois já eram adversários no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Bom, então agora chegou a hora de definir qual é a vitória mais expressiva de um dos clubes aqui do Nordeste sobre o Flamengo aqui nesse retrospecto, né? A gente citou, Celso, sobretudo os 7 principais clubes do Nordeste, mas tiveram outras vitórias aí. O homem vai jogar o Central. 2-1 no Flamengo. O Flamengo que já era o Flamengo dos anos 80. Vai jogar o Central agora. Central 2-1. Recorde do Lacerdão, 24.450 torcedores no estádio de Lacerda. 2 gols de Ronaldo, Central ganhou do Flamengo por 2-1. Mas também, sobretudo, a vitória do Botafogo da Paraíba sobre o Flamengo no Maracanã. Flamengo 1, Botafogo 2.
aquele 80 seria o ano do primeiro título brasileiro do Flamengo e o Flamengo arranca, a frase de Zico, inclusive, tem reportagem sobre isso, que o Flamengo arranca a partir daí. O Zico sentiu muito aquela derrota, só os caras mereceram e tal, e que a partir dali o grupo se fechou, aquela coisa de jogador de futebol, e que dali, de fato, o Flamengo arrancou para uma campanha excepcional para o primeiro título brasileiro, mas que começa com uma vitória tão grande do Botafogo que teve carreata em João Pessoa, né, festejando aquele resultado. Mas isso mostra também um pouco do que era ganhar do Flamengo sem ser um termo esportivo, mais como um feito fora da... Sim. Mas assim, na competitividade mesmo, a gente, acho que é o vídeo mais fácil que a gente vai fazer. Não tem como não A ser. resposta já veio pronta, né? Na abertura. Não tem como não ser. Porque foi o primeiro, para completar, porque ele ter ficado no meio ali, perdido, mas foi logo o primeiro. Não tem como não ser o 3-1 do Santa Cruz. É gigante. Sobre o Flamengo. E o segundo, assim, até pelo peso do tamanho da porrada, eu ainda acho que seria aquele 5-0 do Vitória. É muito histórico você meter um 5-0 numa competição, né? Porque é a maior goleada. Exatamente. Mas aí teria mais debate. Como nossa missão só escolher um... Aí fica mais fácil. E as derrotas não vai ter problema de derrota, não? Não, que derrota, pô. Derrota tem muito, pô. Esquece esse negócio de derrota. Veja só, derrota. Teve um que tomou 8-0. É a maior. 8-0 é chato. É maior que tudo. Maior que o quê? Não, tipo, maior do que perder uma semifinal. Tomar um 8-0. Chato. É chato. Fortaleza tomou, né? É chato. 81? 81, né, Cássio? Tá dizendo, né? O Sport tem episódios tristes contra o Flamengo, né? O Brasileiro 82, um gol muito, muito questionado, que poderia ter... Todo mundo já apoiou muito, tem, mas todo mundo já ganhou A também. semifinal de 2003, né? É. O Sport chegou muito perto. O próprio Náutico, que tem feito uma campanha excelente na Copa do Brasil, aí na hora da semifinal, todo animado, 3-0 na ida. Mas aí derrota, Celso. Deixa a turma se juntar lá no Rio e faz um programa só de... Tem. Carioquizado. Flamengo versus. Uma faz o carioquizado. Flamengo versus. Flamengo versus. Aí Flamengo versus a turma vai lá. Isso aqui era o contrário. Mas é isso, assim a gente fecha mais uma edição do Nordestinado. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso Nordeste Versus. Deixa aqui seu comentário, compartilha o nosso conteúdo e ajude o nosso canal a atingir um número cada vez maior de pessoas. E pode sugerir, tá? Pode sugerir novos clubes pra gente ir fazendo aqui o Nordeste Versus. Começou com o Flamengo, deixa a sugestão aí dos próximos. Corinthians. Tem episódio, não? Boa, ótima dica. Tem programa. Tem programa. Conteúdo. É isso, galera. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Botafogo, não.